Aleluias. Então, vamos lá, Gênesis capítulo de número 15 e versículo de número 1, diz assim a palavra. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio, eu vou ler Abraão, tá, gente? A Abraão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Amém. Olha só, a Bíblia começa aqui dizendo assim: e depois destes acontecimentos. Por óbvio, o que vem antes, o que aconteceu antes, é importante, é fundamental aqui para essa história. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho do que aconteceu antes, né? No capítulo 14, a Bíblia vai narrar, na verdade, antes disso até, que Ló e Abraão se separaram. Deus diz, o Abraão diz para o Ló, né? Ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, aquela conversa que você conhece. O Ló levanta os olhos, vê as campinas lá, diz, aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou arrebentar. E ele escolhe então essa região. A Bíblia diz que ele vai estendendo a sua tenda, né? E mais uma vez me parece ele é um processo, vai se aproximando, até que a Bíblia diz que ele estende a sua tenda até Sodoma. E aí no relato seguinte vai dizer que ele já está morando lá na cidade. E não é o assunto principal da mensagem, mas eu acho que isso já tem que ficar como um alerta para nós, né? Algumas aproximações perigosas. Amém. Que a gente precisa tomar cuidado, que estende a nossa, coloca a nossa tenda aqui, daqui a pouco, acho que chegar um pouquinho mais perto não tem problema. Não, acho que chegar um pouquinho mais perto não tem problema. Não, acho que chegar um pouquinho mais perto não tem problema. E daqui a pouco a pessoa está lá morando em Sodoma. Alguém já disse que o lugar mais seguro para se estar é o quanto mais longe possível da beirada, né? Então, se ali é o abismo, é o precipício, qual é o lugar mais seguro? Quanto mais longe da beirada eu tiver, mais seguro eu estou. Não, eu vou ficar aqui, ó. Não, mas aqui não tem problema, aqui é seguro. Qualquer vento, qualquer coisa, né, pode derrubar. Então, fica um alerta para nós. Bom, aí Ló está lá morando em Sodoma. Acontece que 4 reis se levantam, fazem ali uma confederação, e eles decidem atacar outros reis, outras cidades. E aqueles 4 reis, com seus respectivos exércitos, partem numa empreitada e eles vencem 5 nações, 5 reis com os seus respectivos exércitos, que me leva a crer que não era qualquer exército assim, né? Que foram vencendo. Eu não sei se os 5 também se reuniram para sair contra ele e perder a batalha, o que era bastante comum, né? Ou se eles foram vencendo um por vez, mas provavelmente que aqueles 5 se reuniram, saíram à batalha contra ele, e os 4 reis venceram 5 reis com seus respectivos exércitos. Com aquilo, entraram naqueles reinos, naquelas cidades, tomaram tudo o que quiseram, né, o que era chamado despojo ali, e levaram as pessoas, vamos assim chamar, os civis da cidade, levaram como escravos. Dentre uma dessas cidades era Sodoma. E então Ló e a sua família também foram levados escravos por esses 4 reis com seus exércitos. Alguém que conseguiu escapar dessa batalha vai até Abraão e conta para ele: olha, aconteceu isso, tudo que eu já narrei até agora, e levaram o teu sobrinho Ló. O Abraão, ele reúne 318 servos dele, a Bíblia diz nascidos na sua casa, dá a entender que ele tinha até mais, né, mas aqueles 318 eram nascidos na sua casa, né, eram treinados ali provavelmente até mesmo por ele mesmo, e ele pega então aqueles 350 homens e sai numa empreitada militar contra aqueles 4 reis. Gente, agora vamos parar para pensar, esses 4 reis venceram 5 exércitos, sim ou não? Eu não acho que cada um desses reis tivessem, vamos supor, 100 homens. Obviamente que era muito mais, mas entenda que se cada rei daquele tivesse 100 homens, já seriam 400. Um número muito maior do que os 318 do Abraão. Agora, por óbvio que cada um desses reis não tinha 100 homens. Tinha um efetivo muito maior. A Bíblia não fala qual é, né? Mas é por óbvio que tinha um exército muito maior.
né? Até porque se ele tivesse só 100 homens, dificilmente ele seria considerado um rei. Vamos lembrar que só Abraão tinha 318 nascidos na sua casa. Amém? Então, provavelmente, o exército era muito maior do que esse. Enfim, Abraão vai lá, a Bíblia não traz maiores detalhes dessa batalha, mas, por óbvio, que de uma maneira milagrosa, de uma maneira sobrenatural, Deus deu a ele a vitória. É quando ele tem a vitória, resgata Ló, resgata ali as pessoas que estavam sendo levadas cativos, estão ali festejando aí naquela grande vitória, vem Melquisedeque, o sacerdote, que era rei de Salém, que a Bíblia lá em Hebreus vai fazer menção dele, ligando a pessoa dele com a pessoa de Cristo, alguém que não tinha descendência, que não tinha ascendência nem descendência. E ali o Abraão, então, ele faz uma aliança com Melquisedeque. A própria Bíblia lá na frente vai trazer que é uma figura de Cristo. Celebram ali a ceia, o pão e o vinho, e o Abraão entrega, então, o dízimo de tudo para esse Melquisedeque, e ele o abençoa. Bom, é tudo isso que é registrado, até aqui o capítulo 14. Termina o 14 com essa história. Aí começa o 15. Depois destes acontecimentos. Depois de tudo que Deus fez ali na vida do Abraão, depois de todo o livramento, porque por óbvio que aquilo foi um livramento muito grande de Deus, 318 homens vencer 4 exércitos. Amém, igreja? Então, diante de tudo aquilo, a Bíblia vai fazer menção, dizer, depois de tudo que Deus fez, né, Deus ainda vem com a palavra dele, dizendo para Abraão, e aqui fica claro que Deus está fazendo menção àqueles acontecimentos, porque Deus diz, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, eu que te guardei, eu que fui com você, eu que te dei a vitória, eu lhe darei uma grande recompensa. O Abraão, eu vou continuar te protegendo, eu vou continuar sendo com você. Olha, tudo isso aí, que o Abraão já era rico, agora com aquele despojo todo, ficou ainda muito mais. Amém? E Deus diz, olha, isso ainda vai ser pouco para perto daquilo que eu vou te dar. E é muito interessante a reação do Abraão. Mesmo depois desse grande milagre, mesmo depois dessa grande vitória, mesmo depois dessa grande conquista, a forma que o Abraão se sente, e ele deixa isso claro. Diz assim o versículo 2, Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Perceba que, mesmo diante daquela grande vitória e grande livramento que Deus deu, me parece que o Abraão não está muito empolgado. Ou é só eu que percebo? E mesmo diante daquela grande vitória, Deus aparece para ele e diz, olha, eu sou o teu escudo, eu vou te abençoar de uma maneira muito grande. Poxa vida, qualquer um de nós ia fazer festa ou não? Diante de uma palavra dessa. Gente, o próprio Deus, diretamente, não é nem usando pastor, não é nem usando, não, diretamente, dando uma palavra dessa, mas o Abraão parece que não está muito empolgado com a ideia, não. Ao meu ver, a leitura que eu faço é mais ou menos assim, Deus, o que adianta? Não é isso? Que me has de dar? O que adianta o Senhor me abençoar tanto? O que adianta o Senhor dizer que ainda tem muito mais para fazer? O que adianta tudo isso se eu não tenho para quem deixar? Amém? Se eu não tenho para quem deixar tudo isso. E isso é muito interessante, porque muitas vezes nós nos sentimos assim. Às vezes estamos tendo vitórias grandiosíssimas numa área da nossa vida, mas aquilo sequer a gente consegue celebrar como deveria e tal, porque em outras áreas, você está entendendo? Ali aquilo que você tanto almeja, que você tanto quer, tá bom, Deus, minha vida financeira não tem mais onde colocar dinheiro, mas eu não tenho ninguém para compartilhar isso. Mas não há paz no meu lar. Deus, tá bom, eu tenho muita saúde, né? Mas eu emocionalmente eu estou destruído, ou sei lá, qualquer outra situação, circunstância da vida. E me parece que o Abraão está assim. Por quê? Porque o Abraão, ele está tão focado naquilo que está, entenda bem, acontecendo na casa dele, na família dele.
E ele começa a olhar então ali para sua casa, eu fico imaginando, e aí é minha imaginação, tá, gente? Eu fico imaginando o Abraão olhando assim, quem sabe olhando para Sara. Lá em Romanos, a Bíblia vai dizer que ele considerou, ele levava em conta que o amortecimento do ventre de Sara, que Sara já tinha, vou usar os termos bíblicos, cessado o costume das mulheres. Se a gente fosse falar hoje em dia, já tinha entrado na menopausa, já não tinha mais, já não menstruava mais, já não tinha mais condições de ter filhos. A Bíblia diz que ele levava em consideração o amortecimento do seu corpo também, né? Nós entendemos bem o que é isso. E ele, olhando para tudo isso, talvez olhando para sua cara, dizendo, velho, porque nessa altura os dois já estão velhos, né? Sabe aquelas conversas assim, velho, ela tá tão triste aqui em casa, já imaginou uma criança correndo aqui, para um lado para o outro, alegrar tanto a gente, né? Eu queria pegar assim, jogar para cima, eu tô aqui ensinando os servos nascidos na minha casa, eu tô aqui treinando esses homens, aqui tem no mínimo 318, mas eu não estou educando meu filho. Eu não estou ensinando meu filho a guerrear, eu não estou ensinando meu filho, estou ensinando aqui meus servos como é que administra negócio, eu estou ensinando eles como é que administra uma casa, eu estou ensinando eles como é que planta, como é que colhe, como é que cuida dos animais, mas eu não estou tendo oportunidade de fazer isso por um filho. E o tempo está passando, eu já não tenho mais aquela força de antes, eu já não tenho mais aquele vigor de antes. Você está entendendo? Porque tudo, gente, Abraão era igualzinho eu e você. Amém? Era igualzinho. Por isso que a Bíblia vai dizer lá de Elias, diz assim, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Que a Bíblia está dizendo, olha, ele não era de um material diferente. Ele era igualzinho como eu e você. E as lutas que nós enfrentamos, eles também enfrentavam. E o Abraão tá ali desanimado, porque os olhos dele tá naquilo ali. Eu fico, repito, que é a minha imaginação, eu fico imaginando ele pensando em tudo isso, a ponto dele já estar pensando na sua sucessão. Aí ele vai falar para Deus, Deus, o que adianta o Senhor me abençoar tanto, se tudo isso já tem um herdeiro, que é um servo meu, que é alguém nascido na minha casa, o Damasceno Eliezer. Olha só, não sei se você vai entender, meu testamento já estava até pronto. Não é verdade? Ele já tinha deixado até o testamento pronto. Na minha falta vai ficar tudo para o Damasceno Eliezer. Ele já estava pensando na sucessão ali. Por quê? Porque ele está tão focado ali naquele problema, naquela situação, que ele sequer consegue celebrar por outras coisas que Deus está fazendo, que Deus está realizando. E repito, quantas vezes também acontece com a gente. Agora, olha só, a Bíblia vai chamar esse homem aqui, que está desanimado, porque é muito claro isso, a Bíblia vai chamar ele de pai da fé. E às vezes a gente tem uma visão errada, que a fé, para alguém que tem fé, que a sua fé é assim, linear. Isso não acontece. Aquele que é chamado pai da fé teve muitos altos e baixos. A gente sempre lembra que a Sara riu lá atrás da porta, mas dificilmente a gente lembra que o Abraão também riu. Verdade, não é? Já leu isso na Bíblia? Que quando o anjo do Senhor fala, ele dá risada. Não vai acontecer. Engraçado, depois que a Sara ri, ele vai lá bater na Sara, né? Claro, não pode dizer, né? Criticar. Mas ele já tinha feito isso. Lembre-se, meu irmão, que bem mais à frente dessa situação ainda, novamente ele se encontra em outra ocasião desanimado. E Deus diz para ele, agora sim, Abraão, agora eu vou cumprir a promessa. Agora o Isaac vai vir. E aí nessa altura o Ismael já havia nascido. E o Abraão diz assim para Deus, Deus, está aqui o Ismael, cumpre as tuas promessas através dele. Já leu isso na Bíblia? Ele está dizendo assim, não, Deus, já me conformei, tá? O Isaac não veio até agora. Deus, faz o seguinte, nem precisa, o senhor não prometeu muita coisa a respeito da minha descendência? Ele também é meu descendente, faz na vida dele, tá bom, tá tudo resolvido. Deus diz, não foi isso que eu prometi? Não, a Sara, a tua mulher, vai ter um filho. E ele, aí sim, eu vou cumprir as minhas promessas na vida dele. Mas você perceba que diversos momentos na vida dele, ele teve altos e baixos. E um desses é esse aqui. Agora, mesmo assim, ele é o pai da fé. E eu estou dizendo isso para você,
não para dizer assim, viu, pessoal, então a gente pode ter uma fé meio bamba, que não tem problema, não é isso que eu estou dizendo. Mas entenda que quantas vezes a nossa ideia de fé, e principalmente quando a gente pensa no pai da fé, a gente pensa em alguém com uma fé, você está entendendo? Linear, que nunca duvidou, que nunca desanimou e tal, e não é assim, porque Abraão era gente, como diz o ditado aí, né? Era igual a nós. E a gente muitas vezes desanima também. Acontece situações como essa, como está acontecendo aqui. Mas olha só, olha como é que Deus vem tratar então a situação. Versículo 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, vamos lá, eu gostaria que todo mundo lesse junto o que é que Deus disse, vamos lá? Olhe para os céus. Mas foi muito fraco, vamos tentar de novo, aí dá para ser bem melhor, vamos lá? Olhe para os céus, vamos de novo? Olhe para os céus, só vocês. Amém. Meu irmão, como é que Deus vem tratar a situação? Primeiro Deus diz, olha, o Abraão não é o Damasceno Eliezer que vai herdar, pode tirar ele do testamento, pode mudar aí os termos do testamento, não é ele, mas o teu herdeiro será alguém que, como eu já prometi, que você é que vai gerar. Só que aí Deus diz, o Abraão, a corrigida diz assim, vem para fora. Aqui diz, então Deus o levou para fora. Fora de onde? Bom, acredito que da tenda. Porque o Abraão está ali dentro da tenda, e o que ele está vendo na tenda? Que não tem nenhuma criança, que não tem ninguém, que ele está velho, que a Sara está velha, que o corpo dele está amortecido, que o corpo da Sara está amortecido. Você está entendendo? É isso que ele está vendo. E ele está ali tão envolvido com o problema, meu irmão, é o que acontece comigo e com você. Sabe, às vezes a gente está tão envolvido com o problema, e aí fica matutando, como diz, fica tentando procurar uma solução, e agora como é que vai ser e tal. E perceba só que, olha o que ele estava pensando, né? E ele é sincero com Deus. Ele já a solução que ele havia encontrado, no fim vai ficar tudo por Damasceno Eliezer, meu servo e tal. Então, porque ele só conseguia enxergar aquilo ali. E às vezes a mesma coisa, sabe? A gente às vezes está tão envolvido com o problema. Um problema às vezes no casamento, um problema às vezes com um filho, com uma filha, um problema às vezes de saúde na família, às vezes um problema até financeiro, que aquilo está afetando a família, e às vezes a gente está tão envolvido com aquilo, tão envolvido pensando tanto naquilo, e fica ali o dia inteiro pensando, tentando achar uma solução, tentando achar um... Você está entendendo? Não é assim? Né? E às vezes fica tão envolvido ali com o problema, que não consegue fazer isso que Deus está dizendo. Deus diz, ô Abraão, sai aqui para fora, tira um pouquinho os olhos aí do problema, para um pouquinho aí de ficar pensando, olhando para o problema, tentando você por si só achar uma solução. Aí a gente volta um pouquinho até na mensagem de quarta-feira passada. Só folhas não resolve, a coisa não resolve do teu jeito, a coisa não resolve da tua maneira. É Deus que vai resolver a situação, amém? Mas não é do seu jeito, não é da sua maneira. Qual que era o jeito do Abraão? O Damasceno Eliezer que vai herdar. Não era esse o jeito que ele deu? E Deus diz, não, Abraão, não é do teu jeito, vem aqui para fora. E aí, olha só o que Deus fala. Gente, se você disser para mim, pastor, olha, eu não prestei atenção, não consegui guardar nada que foi falado até agora. Se você sair daqui hoje, sair por aquela porta, quando acabar o culto, com essa frase no teu coração, já vai ter valido a pena você ter vindo aqui nessa tarde. Se você sair por aquela porta com essa frase, olhe para os céus. Amém, igreja? Olhe para os céus. Já vai ter valido a pena você ter vindo aqui. Porque é o que Deus fala para o Abraão. Deus tira o Abraão dali e diz assim, o Abraão, vou parafrasear, tá, gente? Não estou querendo colocar a palavra na boca de Deus, não é isso, mas como se Deus dissesse, o Abraão, você está olhando tanto para o problema, para a dificuldade e tal, e você não está enxergando uma saída, uma solução.
você está olhando para o lugar errado. Ou ainda mais, você está olhando para a pessoa errada. E Deus tira ele e diz assim, olha para os céus. É engraçado que, você notou que é no plural? Para os céus. Geralmente quando a gente fala do céu atmosférico aqui, a gente fala o céu. Amém? No singular. Olha como o céu está estrelado hoje. Não é assim? Né? Agora, Deus fala assim, os céus. O Abraão, olhe para os céus. Porque você olhando para o problema, para a adversidade, a única coisa que você consegue enxergar é que não dá, que não tem jeito, que está complicado, que não está fácil, isso e aquilo, aquele outro. Mas se você, e aí eu gosto muito dessa frase, se você trouxer o fator Deus para a equação, porque às vezes a gente começa a fazer os cálculos, no modo de dizer, sabe, diante dos nossos problemas, começamos a fazer os cálculos, poxa vida, o que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Ai, se aquilo não der certo, ai, eu acho que eu vou fazer isso aqui, mas, e tal, e a gente está ali fazendo cálculos, e às vezes a gente esquece de trazer o fator Deus para a equação. Entende o que eu estou falando? Sabe, parar e dizer, opa, mas pera lá, mas tem Deus. Eu não posso esquecer de Deus. Tem Deus, e Deus vai fazer, não só pode, como eu creio que vai fazer toda a diferença aqui. Né? Mas o problema é que quando a gente, sabe, está tão envolvido ali com a coisa, que esquece do fator Deus, que esquece de olhar para os céus. Porque só fica olhando para dentro da nossa casa, para dentro da tenda, para dentro do problema, da adversidade. Mas precisamos aprender a olhar para os céus, a ter uma perspectiva diferente, a olhar para Deus, a trazer, né, aquilo que eu falava, o fator Deus para a equação. Há pouco eu falava do Elias, né? A Bíblia fala, por exemplo, do Eliseu, certa ocasião, onde estava cercado pelos inimigos, e os inimigos tinham ido ali justamente para prender ele. E o seu servo acorda de manhã, sai para fora e a cidade está cercada. E além de estar cercada, a Bíblia diz com carros e com cavaleiros. Bom, cercada já não tem para onde correr. Mas quem sabe se tivesse ali uma gretinha, um lugarzinho que desse para eles correr, acho que ele está pensando, os caras têm carro, tem cavaleiros, e não vai correr mais que eles vão nos alcançar. Não adianta querer sair pela porta do fundo aqui, sei lá, né? Não tem para onde fugir. E aí aquele servo vem para o Eliseu, e como eu imagino a cena, ele já com a mão na cabeça dizendo assim, ai meu Senhor, o que faremos? Né? Veja que é a frase do desesperado. Frase de quem não sabe o que fazer. Ele está dizendo, e agora? É quase como se não tem jeito, não tem como escapar, não tem para onde fugir. Aí o Eliseu está lá bem calmo, sereno, tranquilo, e diz para ele assim, fique em calma, rapaz, fique em paz. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí que ele não entende nada mesmo, né? Ele olha lá para fora, tem um exército, olha para dentro, tem só 2. E aí o Eliseu faz uma oração dizendo assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos do servo, ali de Eliseu, e ele vê ao redor dele carros e cavaleiros de fogo. Aí ele entende o que Eliseu havia declarado há pouco. Mais são os que estão conosco, o nosso exército é muito maior que o exército deles. E me parece que era a mesma visão que Abraão tinha para sair com 318 contra 4 exércitos. Amém. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Olha que coisa fantástica isso aqui. Aquele servo estava desesperado, por quê? Porque ele estava ignorando o fator Deus. É o que muitas vezes a gente faz, vamos ser sinceros. Porque ele não estava, como Deus está dizendo para Abraão, olhe para os céus. Olha para Deus, olha para mim. Olha para o céu, tem um fator céu, tem um fator espiritual, tem um fator Deus, que faz toda a diferença na nossa vida. E aí, o Abraão faz isso, aí Deus diz mais, e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Diga a glória a Deus. O Abraão, você fica olhando para a impossibilidade, para a dificuldade, você daqui a pouco está assinando aí o testamento aí para o teu servo. Mas se você olhar para o céu, você vai enxergar que assim será
a tua descendência, a tua posteridade, tão numerosa quanto a areia do céu. Meu irmão, imagine que daquele dia em diante, né, tudo começa a mudar para o Abraão. Eu acho que quando ele está lá na casa, na tenda dele, lá meio desanimado, diz, opa, deixa eu ir lá para fora, amém. Deixa eu olhar para os céus, deixa eu começar a contar, não, assim será a minha descendência. E essa precisa ser a minha e a sua atitude. Aí a Bíblia diz assim, para terminar, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Diga a glória a Deus. O Abraão creu, e ele creu no Senhor, em Deus, na pessoa de Deus. E a nossa fé, meu irmão, ela precisa estar baseada em Deus. O apóstolo Paulo, quando vai falar, ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz assim, eu sei no que eu tenho crido. Ele diz, não, eu sei em quem, porque a fé dele era baseada em Deus, na pessoa de Deus. E porque eu creio em Deus, por consequência, eu vou crer na palavra dele, porque se eu creio nele, eu creio que a palavra dele vai se cumprir. Eu creio que ele é fiel à sua palavra. Então a nossa fé precisa estar baseada nele. E para a nossa fé estar baseada nele, a gente tem que parar, começar a tirar os nossos olhos do problema e começar a olhar para o céu. Começar a olhar para o Senhor, para ele, e colocar a nossa fé nele. Não, a situação pode estar aqui aparentemente sem solução. Não, mas tem um Deus. Amém? Eu sirvo a um Deus. Eu confio nesse Deus. Esse Deus é poderoso para vir aqui e mudar toda essa situação. Então, que a nossa fé, ela possa estar como a fé do Abraão, né? Crer no Senhor. Os nossos olhos possam estar nos céus, como os olhos do Abraão ali estavam. Foi tudo lindo e maravilhoso dali para frente? Não, teve outros altos e baixos. Você está entendendo? Não vamos se enganar, teve. No outro dia o Abraão estava com Isaac nos braços? Não, meu irmão, ainda levou um tempo dali para frente. Mas a diferença é que ele havia aprendido a olhar para o céu, a contar as estrelas. Você está entendendo? A crer no Senhor. E é isso que nós precisamos em nome de Jesus Cristo. E talvez, quem sabe, como o Abraão, você chegou aqui hoje desanimado. A gente estava cantando ali, és fiel em todo o tempo. Você estava dizendo, é fiel. Amém, Jesus. Até desanimado, mas que em nome de Jesus Cristo, olhe para os céus. Não, vou colocar meus olhos no Senhor e é Deus que vai me dar a vitória. Amém. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.